Você já se sentiu um estranho na sua própria história, como se estivesse lendo um livro sobre a sua vida, virando páginas que você não se lembra de ter escrito, encontrando capítulos inteiros manchados por uma tinta que não foi a sua? Uma tinta escura, amarga, a tinta da dor. Não estou falando de um dia ruim, de um problema passageiro. Estou falando daquela dor que te acorda de madrugada com o coração acelerado. Daquele nó na garganta que não desfaz, não importa quantas vezes você respire fundo. Estou falando daquela sensação de que um pedaço da sua alma foi arrancado, deixando um vazio que ecoa com perguntas que você tem medo de fazer em voz alta. Você conhece essa história. É a história da cadeira vazia, na mesa de jantar, da mensagem que nunca foi respondida, do sonho que virou um pesadelo. É o capítulo da traição, escrito pelas mãos de quem você mais confiava. É a página da perda que te ensinou o verdadeiro significado da palavra saudade. É a sentença de um diagnóstico médico que reescreveu todo o seu futuro em questão de segundos. E enquanto você está aí no meio dos escombros do que você achava que seria a sua vida, segurando nas mãos esse rascunho de sofrimento, você faz a pergunta que queima por dentro. Você olha para os céus, talvez com raiva, talvez com uma tristeza profunda, e você clama: Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu isso onde o Senhor estava, quando meu coração estava sendo partido. Porque o Senhor deixou que essa tinta amarga escrevesse uma parte tão longa e tão cruel da minha história. E no silêncio da sua dor, uma pergunta ainda mais perigosa ecoa um sussurro do inimigo. Será que Deus se importa? Será que Ele sequer está ouvindo? Meus queridos amigos, eu não vim hoje aqui com respostas fáceis, com frases prontas ou com uma teologia superficial que tenta colocar um curativo pequeno em uma ferida que sangra sem parar. Eu não ousaria insultar a sua dor dizendo que tudo vai ficar bem, sem antes reconhecer o peso que você está carregando. Eu vim aqui para falar diretamente com você, que se sente perdido na própria narrativa. Com você, que está cansado de fingir que é forte com você, que secretamente começou a acreditar que sua história é uma tragédia sem redenção. Vim para trazer uma verdade que não apaga a dor, mas que a ilumina com um propósito que você ainda não consegue ver. Uma verdade que o inferno trabalha dia e noite para abafar com o barulho da sua ansiedade e do seu medo. A verdade que tem o poder de pegar os cacos do seu coração e transformá-los em um vitral que reflete a glória de Deus. E a verdade é esta: Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se distraiu por um segundo. Ele não cochilou no trono enquanto a tempestade se formava sobre a sua casa. Ele viu a mão que escreveu a traição. Ele ouviu a palavra que te feriu. Ele sentiu a terra tremer sob os seus pés quando o seu mundo desabou. Ele viu, ele sabe, e ele permitiu. Sim, ele permitiu, não porque ele é um autor cruel que se deleita com o sofrimento de seus personagens, mas porque ele é o mestre escritor, o autor da vida, que sabe que às vezes os capítulos mais sombrios são necessários para preparar o cenário para a sua maior demonstração de poder e de graça.
o inimigo achou que tinha pego a caneta da sua vida. Ele mergulhou a ponta na tinta do ódio, da inveja, da perda e da doença, e escreveu um capítulo que ele tinha certeza que te destruiria. Ele te entregou um rascunho de tragédia, esperando que você o lesse e relesse e acreditasse que aquele era o seu fim. Mas o que o inimigo não sabe é que na sala de edição celestial, nada é publicado sem a aprovação do editor-chefe. Deus pega um manuscrito manchado de lágrimas que o inferno escreveu, e com a sua caneta de ponta de ouro, ele não apaga o que foi escrito. Não. Ele adiciona uma nota de rodapé que muda tudo. Ele escreve: "Isto foi permitido para a minha glória." Ele sublinha a sua dor e escreve ao lado: "Aqui o meu poder se aperfeiçoará." Ele circula a sua perda e anota: "Este é o ponto de partida para a restituição." Eu vim te dizer que Deus está prestes a pegar o capítulo que o inferno escreveu para te destruir e usá-lo para construir o seu maior testemunho. A história que a dor escreveu sobre você não será o seu epitáfio. Será a sua introdução. Será a plataforma da qual você proclamará a fidelidade de um Deus que nunca falha. A ferida que te marcou não será um sinal de vergonha, mas um memorial da cura e da restauração que só Ele pode dar. Antes de continuarmos, eu quero que você faça algo profético. Se você crê, mesmo que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que Deus pode pegar a sua dor e transformá-la em glória, eu quero que você pare agora e deixe um "eu creio" aqui nos comentários. Não como uma formalidade, mas como uma declaração de guerra contra a desesperança. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outros corações feridos. Inscreva-se neste canal para não perder o que Deus quer falar com você. E, por favor, não saia antes do final, porque a revelação que Deus tem para a sua vida hoje não é apenas para te consolar, é para te comissionar. A sua história de dor está prestes a se tornar um farol de esperança. Antes de mergulharmos nessas águas profundas, um convite rápido. Se o que falamos até agora já tocou o seu espírito, comente aqui embaixo a palavra dor. E se você está pronto para ver Deus transformar essa dor, comente em seguida a palavra glória. É uma declaração de fé. Se inscreva no canal para não perder um só passo desta jornada. E eu te prometo, fique até o último segundo, porque a forma como Deus vira o jogo na nossa história vai te surpreender. E agora, vamos ser honestos. Vamos falar com o coração aberto sobre as tintas que o inimigo mais gosta de usar para escrever nas páginas da nossa alma. Porque a dor tem muitas formas. Ela tem muitas cores. Mas uma das mais cruéis, uma das mais difíceis de apagar, é a que vem das mãos de quem a gente amava, de quem a gente confiava, de quem a gente um dia chamou de meu. É a tinta da traição. Essa não é uma tinta comum. Ela não mancha apenas o presente. Ela tem o poder de vazar para trás e contaminar as memórias mais felizes do passado. De repente, aquele abraço que um dia te trouxe segurança, agora parece falso. Aquela promessa que um dia te encheu de esperança, agora soa como uma mentira. Aquela risada que era música para os seus ouvidos, hoje ecoa com um tom de deboche. A traição não quebra só o seu coração. Ela quebra a sua confiança na própria realidade. Ela te faz questionar seu próprio julgamento. Como eu não vi
Como pude ser tão cego? Como pude entregar meu coração a alguém que o usaria como uma arma contra mim? Você conhece essa dor? Não conhece. É a dor do amigo que compartilhou o pão na sua mesa e depois usou o que sabia sobre você para te ferir pelas costas. É a dor do cônjuge que jurou te amar, na alegria e na tristeza, mas que escolheu construir uma felicidade secreta sobre as ruínas da sua aliança. É a dor do sócio que apertou sua mão com um sorriso enquanto planejava te deixar sem nada. É a dor do familiar, do seu próprio sangue, que te abandonou no momento em que você mais precisava de um ombro, de uma palavra, de um simples "estou aqui com você". Essa dor é um veneno lento. Ela te ensina silenciosamente a não confiar mais, a construir muros altos, tijolo por tijolo, ao redor do seu coração. Ela te transforma em um perito em detectar a falsidade, em um especialista em esperar sempre o pior das pessoas para não se decepcionar de novo. Você começa a viver na defensiva, analisando cada palavra, cada gesto, com medo de que por trás de cada sorriso exista uma adaga escondida. A traição não te rouba apenas uma pessoa. Ela tenta te roubar a capacidade de se conectar verdadeiramente com outras pessoas. Ela tenta te sentenciar a uma vida de solidão emocional, mesmo que você esteja cercado por uma multidão. E o inimigo é um artista cruel com essa tinta. Ele pega o pincel da sua memória ferida e pinta quadros de amargura na sua mente. Ele sussurra no seu ouvido, no silêncio da noite, quando você está mais vulnerável. Viu só? Você não é digno de lealdade. Há algo de errado com você para que as pessoas sempre te abandonem. Você está sozinho. E sempre estará. Ele quer que você acredite que a traição que você sofreu é a sua identidade, que a ferida define quem você é. Ele quer que essa página manchada se torne o resumo de todo o seu livro. Mas olhe para mim. Olhe para Jesus. O próprio Filho de Deus, a personificação do amor, bebeu desse cálice amargo. Judas, um dos 12, alguém que andou com ele, que comeu com ele, que ouviu seus ensinamentos mais íntimos, o vendeu por 30 moedas de prata. 30 moedas. O preço de um escravo. Se Jesus, que era perfeito, foi traído por alguém do seu círculo mais íntimo, por quê? Nós, que somos falhos, pensaríamos que estamos imunes a essa dor. A traição que você sofreu não é um atestado do seu valor ou da falta dele. Muitas vezes, a traição que você sofre é um reflexo da escuridão no coração do outro e não da sua insuficiência. Deus permitiu que essa tinta escura entrasse na sua história, não para te definir, mas para te refinar. Ele vai usar essa dor profunda para te ensinar a depender de uma lealdade que nunca falha, de um amor que nunca trai, de uma presença que nunca te abandona à dele. Mas a dor tem outra tinta. Uma que talvez seja mais sutil, mas igualmente corrosiva. Uma que não vem de uma pessoa específica, mas da própria vida. É a tinta da decepção. A decepção é a dor de um sonho que morre. É o luto por um futuro que você planejou nos mínimos detalhes, mas que nunca chegou a existir. É aquele projeto pelo qual você orou, jejuou, trabalhou noites a fio, investiu tudo o que tinha, mas que no final desmoronou como um castelo de areia.
É aquele relacionamento que parecia ser a resposta de Deus para as suas orações, mas que terminou de uma forma que quebrou não só o seu coração, mas também a sua fé. É aquele concurso que você estudou por anos, aquela promoção que era certa, mas a porta se fechou na sua cara sem nenhuma explicação. É a dor de olhar para a sua vida e sentir que você está correndo em uma esteira. Você se esforça, você sua, você se cansa, mas não sai do lugar. A decepção é um ladrão silencioso. Ela rouba a sua esperança. Ela apaga o brilho dos seus olhos. Ela te enche de um cinismo que te faz revirar os olhos para qualquer promessa de um futuro melhor. Você se torna cético. Você para de sonhar para não se machucar de novo. Você se contenta com o possível, porque o impossível já te custou lágrimas demais. Você começa a viver uma vida pequena, segura dentro dos limites do que você pode controlar, porque você tem medo de confiar em Deus para algo grande e ser decepcionado mais uma vez. E o inimigo adora essa tinta. Ele a usa para pintar um quadro de um Deus distante de um Deus que não se importa, ou pior, de um Deus que não é poderoso o suficiente para cumprir o que prometeu. Ele te lembra de cada oração que você acha que não foi respondida. Ele aponta para cada porta que permaneceu fechada. E ele sussurra a mentira mais devastadora de todas: não adiantou nada. Todo o seu esforço, toda a sua fé, toda a sua obediência foi em vão. Deus te esqueceu. Ele está ocupado abençoando outros enquanto você ficou para trás. Muitos de nós, no secreto do nosso coração, já visitamos esse lugar. O cemitério de sonhos mortos. Um lugar onde a gente enterra nossas esperanças para não ter que lidar com a dor de vê-las morrerem de novo. E a gente começa a viver uma fé morna. Uma fé de manutenção apenas para não ir para o inferno, mas sem nenhuma expectativa de ver o céu descer sobre a nossa vida aqui na terra. Mas escute-me com toda a atenção do seu espírito. A decepção que você está sentindo, a porta fechada que te fez questionar tudo, não é a palavra final de Deus sobre a sua vida. O que você chama de rejeição, muitas vezes, é o redirecionamento de Deus. O que você chama de atraso é a preparação de Deus. O que você chama de perda é Deus abrindo espaço na sua vida para algo infinitamente maior e melhor do que aquilo que você pediu. A Bíblia está cheia de histórias de redirecionamento divino. Moisés pensou que sua história tinha acabado no deserto, um pastor de ovelhas esquecido por 40 anos. Mas aquilo não era o fim. Era a universidade de Deus preparando-o para liderar uma nação. Paulo queria desesperadamente ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. A porta se fechou. Decepção, não redirecionamento. Porque Deus tinha uma visão maior, levá-lo para a Europa. E o Evangelho alcançou um continente inteiro por causa de uma porta que se fechou. Talvez a porta daquele emprego se fechou porque Deus sabia que aquele ambiente iria corromper o seu coração. E Ele está te guardando para um lugar onde você será luz. Talvez aquele relacionamento terminou porque Deus viu o que você não via e Ele te ama demais para te entregar a alguém que iria destruir o seu propósito. Talvez o seu sonho não se realizou da forma como você queria, porque Deus tem um sonho para você que é tão grande que, se Ele te contasse agora,
você não acreditaria. As tintas da traição e da decepção são reais. A dor que elas causam é válida e Deus não a ignora. Ele chora com você, mas Ele não quer que você permaneça nessas páginas para sempre relendo o que te feriu. Ele está te convidando a virar a página. Ele está te dizendo: filho, filha, eu vi o que escreveram sobre você. Eu vi o que a vida escreveu. E agora, me dê a caneta. Deixe-me mostrar o que eu, o autor da vida, posso fazer com um capítulo de dor. O fato de um capítulo ser doloroso não significa que o livro termina em tragédia. Na verdade, nas mãos do nosso Deus, os capítulos mais dolorosos são muitas vezes o preparo para os finais mais gloriosos. Ele está apenas começando. A sua história de dor está prestes a se tornar a obra-prima da graça dele. Agora, se você está sentindo o peso dessas palavras, se a sua alma está se identificando com essa dor, eu preciso te pedir algo. Não é por mim, é por você. Eu quero que você comente aqui embaixo a frase: Deus tem o controle. Escreva isso como um ato de fé, uma âncora para o seu coração. Se inscreva no canal para continuarmos essa conversa, porque o que vem a seguir é a virada de chave que pode mudar tudo para você. Aqui está ela. A verdade que sustenta o universo e que pode sustentar a sua vida agora mesmo, não importa quão forte seja a tempestade. Você pode ter sentido que o inimigo pegou a caneta da sua vida. Você pode ter sentido que as circunstâncias, a traição, a doença ou a perda tomaram o controle e começaram a escrever uma história que você não escolheu. E eles, de fato, escreveram. A dor é real. As cicatrizes são provas disso. Mas aqui está o segredo, que o inferno não quer que você entenda. Eles podem ter sido os autores de um capítulo, mas eles não são o autor do livro. Eles são apenas autores secundários limitados com uma permissão temporária. O autor principal, o editor-chefe, que dá a palavra final, aquele que tem o poder de revisar, editar e até mesmo de usar os erros para criar uma obra-prima, o dono de toda a narrativa é o Deus Todo-Poderoso. E absolutamente nada, escute bem, nada é publicado na história da sua vida sem antes passar pela revisão soberana e cheia de propósito dele. Pense nisso por um instante. Respire fundo e deixe essa verdade assentar no seu espírito. Você realmente acha que a traição daquela pessoa que você amava pegou Deus de surpresa? Você acha que lá no céu ele olhou e disse: "Nossa, eu não vi isso chegando"? Você acha que a notícia da sua perda, da sua dificuldade financeira, do diagnóstico médico, fez Deus entrar em pânico sem saber o que fazer? Claro que não. A Bíblia nos diz que ele conhece o fim desde o começo. Antes mesmo que a palavra de traição fosse formada nos lábios daquela pessoa, ele já sabia. Antes que a célula doente começasse a se multiplicar no seu corpo, ele já sabia. Antes que a crise batesse à sua porta, ele já sabia. Ele viu tudo. Ele sabe de tudo. E ele continua no trono. O fato de Deus saber e permitir não faz dele o autor do mal. O mal vem de um coração humano caído e de um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Mas faz de Deus o mestre soberano, que é tão poderoso, tão sábio e tão bom, que ele pode pegar as piores intenções do homem e as mais sujas estratégias do inferno
e, de alguma forma inexplicável para a nossa mente limitada, transformá-las em seus maiores e mais gloriosos propósitos. É aqui que a nossa fé é esticada. É aqui que deixamos de ser meninos e nos tornamos homens e mulheres de Deus. É entender que a soberania de Deus não é um escudo que nos livra de toda dor, mas é a garantia de que nenhuma dor que nos atinge é sem propósito. Nenhuma lágrima que você derrama é desperdiçada. Cada gota é recolhida por Ele e será usada para regar as sementes de um futuro que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia está repleta dessa dinâmica. É a história sendo contada vez após vez. Um escritor humano, como o inimigo ou as circunstâncias, escreve uma tragédia. Eles escrevem morte, fim, derrota. Eles colocam um ponto final, fecham o livro e dão uma risada de vitória. Mas o nosso Deus, o autor dos autores, pega a mesma história, olha para aquele ponto final e, com um sorriso de quem sabe o que está fazendo, ele o transforma em uma vírgula. E depois da vírgula, ele escreve a sua parte. Ele escreve a frase que muda tudo, mas Deus. Os irmãos de José o venderam como escravo. Ponto final. Mas Deus o exaltou a governador do Egito. O faraó encurralou o povo de Israel contra o mar. Ponto final. Mas Deus abriu o mar vermelho. O gigante Golias desafiou um exército inteiro e humilhou o nome de Deus. Ponto final. Mas Deus levantou um jovem pastor com uma pedra. Eles pregaram Jesus numa cruz. Cuspiram nele. Zombaram dele. Ele morreu. Ponto final. A maior tragédia da história. Mas Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou dentre os mortos. Você está entendendo o poder que está do seu lado? A história que a dor escreveu sobre você. O capítulo da traição, da perda, da humilhação, não é o seu fim. É apenas a preparação para o mas Deus da sua vida. Você foi traído, mas Deus vai te usar para ensinar sobre o perdão e te apresentar a verdadeira lealdade. Você perdeu o emprego, mas Deus está te movendo para o lugar do seu verdadeiro propósito, onde seus dons serão usados para a glória dele. Você recebeu um diagnóstico assustador, mas Deus é o médico dos médicos e ele usará a sua cura para fortalecer a fé de muitos. Você foi humilhado publicamente, mas Deus te exaltará na presença daqueles que te desprezaram. A história que a dor escreveu sobre você não é a sua identidade, é a sua matéria-prima, é o barro que o oleiro divino está usando para moldar um vaso de dupla honra. É a tela escura e sem vida que o pintor celestial está usando para criar o mais belo contraste, onde a sua luz brilhará de forma ainda mais intensa. O que foi escrito com a tinta da dor, ele agora vai pegar e reescrever com o sangue redentor do Cordeiro. Onde havia uma sentença de fracasso, ele vai selar com o fogo do Espírito Santo uma promessa de vitória. Pare de se definir pelo capítulo que te feriu. Pare de reler a página que te fez chorar. Você precisa entender, a sua história não é sobre o que você perdeu. A sua história é sobre o que Deus está prestes a fazer com o que sobrou. E nas mãos dele, um fragmento é suficiente para alimentar uma multidão. Um caco do seu coração é suficiente para refletir a glória do céu inteiro. O inimigo
queria que a sua história fosse um manual de sobrevivência à dor. Mas Deus está transformando-a em um guia para a vitória em meio à guerra. O inimigo queria que sua vida fosse um memorial à tristeza. Mas Deus está fazendo dela um monumento à sua graça que restaura. Ele não está apenas consertando o que foi quebrado. Ele está construindo algo novo, algo mais forte, algo mais belo a partir das ruínas. A sua parte não é entender como ele vai fazer isso. A sua parte é confiar que ele vai. É parar de lutar pelo controle da caneta e, em um ato de fé e rendição, entregá-la de volta ao autor. É olhar para as páginas manchadas e dizer: Deus, eu não sei qual é o próximo parágrafo. Eu não sei como essa história termina, mas eu confio no escritor. Eu confio que o Senhor não desperdiça dor. Eu confio que o Senhor tem o controle. Quando você faz isso, o céu inteiro se move para reescrever a sua narrativa. Anjos são comissionados. Portas começam a se abrir. O que parecia um beco sem saída se revela como o ponto de partida para o maior milagre da sua vida. A história que a dor escreveu não era o fim do livro. Era apenas a virada dramática antes do ato final, onde o herói da história, Jesus Cristo, entra em cena e muda tudo. Prepare-se. O Mas Deus da sua vida está chegando. Agora, espere um pouco. Antes de entrarmos na história mais poderosa sobre como Deus usa a dor, eu quero que você participe de algo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu quero que você digite aqui nos comentários o nome de alguém que você conhece que está passando por uma grande dor. Você não precisa dar detalhes, apenas o nome. Vamos criar uma corrente de fé aqui uns pelos outros. E se essa pessoa for você, escreva eu. Vamos mostrar ao inimigo que não estamos sozinhos. Talvez mesmo depois de tudo que eu disse, uma parte de você ainda esteja lutando para acreditar. A sua dor é tão presente, a ferida é tão recente que a ideia de um propósito maior parece uma teoria distante, uma bela história que se aplica aos outros, mas não a você. Sua mente lógica sussurra: isso é só conversa de pregador. Na vida real, a dor simplesmente dói. O mal simplesmente vence. Se essa é a sua luta, eu te entendo. É por isso que Deus não nos deu apenas promessas. Ele nos deu histórias, provas vivas registradas para sempre, para que quando a nossa fé vacilar, possamos olhar para trás e nos lembrar do que Ele é capaz de fazer. E se há uma história na Bíblia que serve como um mapa para navegar pela dor em direção ao propósito, é a história de um jovem chamado José. Vamos mergulhar nisso não como uma simples história de escola dominical, mas como se estivéssemos lendo o diário da alma de um homem que teve todos os motivos para desistir de Deus. A história de José começa com a tinta do favoritismo e da inveja. Ele era o filho amado, o sonhador vestido com uma túnica colorida que o destacava de seus irmãos. E por causa disso, seus próprios irmãos, seu sangue, começaram a escrever um capítulo de ódio e traição em sua vida. A tinta que eles usaram foi a mais escura de todas, a da rejeição familiar. Imagine a cena. Eles não apenas o odiavam em segredo, eles conspiraram ativamente para destruí-lo. Eles o arrancaram de sua segurança, rasgaram a túnica que representava o amor de seu pai e o jogaram em uma cisterna fria e escura.
um buraco, sozinho, ouvindo seus irmãos lá em cima, na luz, discutindo o preço da sua vida. Você consegue sentir o terror, a confusão, o grito silencioso. Pai e irmãos, por quê? Eles o venderam. Não para um vizinho, não, para outra tribo. Eles o venderam a mercadores de escravos, sentenciando-o a uma vida de servidão em uma terra estranha, longe de tudo e de todos que ele amava. Do ponto de vista humano, era o fim. A história de um menino sonhador que foi brutalmente silenciado pela realidade cruel do mundo. Ponto final, escrito com a tinta da traição. Mas Deus estava apenas começando a sua parte. Lá no Egito, como escravo, na casa de um oficial chamado Potifar, José poderia ter se tornado amargo, revoltado, mas ele escolheu a excelência. Ele escolheu honrar a Deus, mesmo na servidão. E Deus o prosperou. Por um momento, parece que a história está melhorando. A tinta da fidelidade começa a colorir as páginas. Mas então, o inimigo ataca novamente, desta vez, usando uma nova tinta, a da falsidade e da injustiça. A esposa de Potifar, uma mulher má e manipuladora, tenta seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu Senhor, recusa. E por fazer a coisa certa, ele paga o preço mais alto. Ela o acusa falsamente de tentativa de estupro. Ninguém acredita nele. Ninguém o defende. A palavra de uma mulher poderosa contra a de um escravo hebreu. O resultado era óbvio. E assim, um novo capítulo de dor é escrito. José não é apenas demitido. Ele é jogado na prisão, na masmorra, no lugar dos esquecidos. Agora, pare e pense. Se fosse você, o que você estaria sentindo? Primeiro traído pela sua família, agora injustiçado pelo sistema, punido por ser íntegro. Certamente ali no escuro daquela cela, ouvindo o som dos ratos e o lamento de outros prisioneiros, ele deve ter travado a maior batalha da sua fé. Deus, onde o Senhor está, em tudo isso, eu te honrei e olha onde eu vim parar. E aqueles sonhos que o Senhor me deu, sobre o sol, a lua e as estrelas se curvando a mim, era tudo uma mentira. O Senhor se esqueceu de mim aqui neste buraco. A tentação de amaldiçoar a Deus e desistir devia ser esmagadora. Parecia o ponto final definitivo escrito com a tinta da injustiça. Mas o que José não podia ver, o que nós raramente vemos no meio da nossa dor, é que cada capítulo doloroso, cada reviravolta aparentemente aleatória, era, na verdade, um passo divinamente orquestrado em direção ao cumprimento do seu destino. Nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. Pense comigo, a cisterna o separou da sua família disfuncional, para que ele aprendesse a depender unicamente de Deus. A casa de Potifar, mesmo terminando em desastre, foi a sua faculdade de administração. Ali, ele aprendeu a gerenciar uma grande casa, a lidar com finanças, a organizar recursos, habilidades que seriam essenciais para o seu futuro. E a prisão não era um lugar de esquecimento, era um ponto de conexão divina. Foi na prisão que ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó. Foi ali que Deus usou o seu dom de interpretar sonhos para se revelar. A prisão que parecia ser o seu túmulo era, na verdade,
a sua sala de espera para o palácio. Você está vendo o padrão. O inimigo joga José em um buraco para destruí-lo. Deus usa o buraco para protegê-lo. O inimigo o coloca como escravo para humilhá-lo. Deus usa a escravidão para ensiná-lo. O inimigo o joga na prisão para silenciá-lo. Deus usa a prisão para conectá-lo. Deus estava o tempo todo trabalhando nos bastidores, pegando cada gota da tinta da dor e usando-a para pintar um futuro que José não conseguia sequer imaginar. E então, no tempo perfeito de Deus, a porta da prisão se abre. José não apenas sai, ele é levado diretamente à presença do faraó. E ali, o dom que Deus lhe deu na juventude e que foi refinado na prisão é o que o promove. Ele interpreta o sonho do faraó e em um único dia, o escravo hebreu, o prisioneiro esquecido, se torna o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. A história poderia terminar aqui e já seria incrível. Mas Deus ainda não tinha terminado. A parte mais gloriosa estava por vir. Anos depois, durante uma fome severa, quem aparece diante dele, curvando-se para pedir comida, seus irmãos. Os mesmos que o jogaram na cisterna. Os mesmos que o venderam. Naquele momento, José tinha todo o poder para se vingar. Ele poderia tê-los humilhado, aprisionado, matado. Era o que a justiça humana pedia. Mas José não era mais o menino ingênuo da túnica colorida. A dor o havia transformado. O sofrimento o havia amadurecido. Ele olhou para aqueles homens e, em vez de ver seus traidores, ele viu os instrumentos inconscientes da soberania de Deus. E então, ele pronuncia a frase que resume tudo o que estamos falando hoje. Ele olhou para eles com os olhos cheios de lágrimas, mas não de mágoa, e disse: "Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas o propósito de Deus era o bem para fazer o que se vê, hoje salvar a vida de muita gente." Gênesis 50, 19, 20. Que revelação! Ele entendeu. A história que a dor escreveu em sua vida, a cisterna, a escravidão, a prisão, não foi um desvio do plano de Deus. Foi o próprio plano de Deus. Foi a escada, degrau por degrau doloroso, que Deus usou para colocá-lo no palácio, não apenas para o seu próprio bem, mas para que ele pudesse se tornar um instrumento de salvação para sua família e para o mundo. A dor que ele sofreu não era sobre ele, era sobre o propósito maior de Deus. E a sua dor, meu amigo, minha amiga, também não é apenas sobre você. A história que a dor está escrevendo na sua vida, agora mesmo por mais confusa e injusta que pareça, está sendo usada por Deus para te posicionar, para te preparar e para te usar de uma forma que você nunca sonhou ser possível. A sua cisterna é temporária. O seu palácio te espera. Agora pare por um momento. Eu sei que a história de José é poderosa, mas talvez você a veja como algo distante, um evento grandioso de milhares de anos atrás. Então, antes de trazermos essa verdade para a sua realidade, eu quero te fazer um pedido. A Bíblia nos ensina a confessar com a nossa boca. Eu quero que, com fé, você escreva aqui nos comentários a seguinte declaração: minha dor vai virar meu testemunho. Não digite isso da boca para fora. Fale em voz alta enquanto digita. Profetize sobre a sua própria vida. E se você ainda não se inscreveu,
Faça isso agora, porque você não vai querer perder o momento em que Deus vai te ensinar a usar as suas cicatrizes. Agora, vamos trazer essa história para a sua casa. Vamos trazê-la para o seu quarto, para o seu carro, para o seu local de trabalho. Vamos tirar José do livro de Gênesis e colocar você no centro da narrativa de Deus. Porque a mesma dinâmica que operou na vida dele é a que está operando na sua vida agora mesmo. A sua cisterna. Aquele buraco escuro e frio pode não ser um poço literal no deserto. A sua cisterna pode ter sido um diagnóstico que te jogou em um abismo de medo e incerteza. Pode ter sido a dor de um divórcio que te fez sentir abandonado e sem valor. A sua cisterna pode ser uma depressão profunda que rouba suas cores e te sussurra que a vida não vale a pena. Um lugar onde você se sente completamente sozinho, mesmo cercado de pessoas. A sua prisão, aquele lugar de confinamento e esquecimento, pode não ter grades de ferro. A sua prisão pode ser uma dívida que te sufoca, que te acorrenta a um ciclo de preocupação e ansiedade, tirando o seu sono noite após noite. A sua prisão pode ser um vício secreto, uma compulsão que te domina e te enche de vergonha, fazendo você se sentir impotente e sujo. A sua prisão pode ser a solidão de um luto que parece não ter fim, um quarto cheio de memórias de alguém que você amava e que não está mais lá. Ou talvez a sua prisão seja um emprego que mata a sua alma, um ambiente tóxico que te diminui todos os dias, mas que você sente que não pode deixar por medo do futuro. E as pessoas que te traíram, que te venderam, que te acusaram falsamente, elas podem não ser mercadores de escravos ou a esposa de um oficial egípcio. Elas podem ter sido seus próprios irmãos, em quem você confiava. Pessoas da sua igreja, do seu círculo de amizade, da sua própria família. Pessoas que com palavras ou ações te jogaram em um buraco de dor e seguiram com suas vidas enquanto você ficou para trás, sangrando. E você está aí hoje olhando para as paredes da sua dificuldade. Talvez você não esteja em uma cisterna literal, mas se sente no fundo do poço. Talvez não esteja em uma prisão com grades, mas se sente acorrentado pela sua situação. E a mentira que o inimigo vem sussurrando é a mesma que ele sussurrou para José. É o fim. Deus se esqueceu de você aqui. Seus sonhos morreram. Sua história acaba aqui neste lugar de dor e esquecimento. Mas em nome de Jesus, com a autoridade que o Espírito Santo me concede, eu vim aqui hoje para arrancar essa mentira pela raiz e declarar sobre a sua vida: Deus está pegando a sua dor e a está transformando no seu mais poderoso testemunho. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo. A mesma ferida que o inimigo pretendia usar para te silenciar, para te envergonhar e te fazer recuar, será a fonte do seu louvor mais alto e da sua mensagem mais ungida. As cicatrizes que você carrega, essas marcas que te lembram da batalha que você enfrentou, não serão de forma alguma marcas de vergonha. Elas serão os seus troféus da graça de Deus. Elas serão provas vivas, irrefutáveis para um mundo cético de que o que não te matou, na verdade, te fez mais forte nele. Elas serão as suas credenciais, o seu diploma da Universidade do Sofrimento, que te qualificam para falar com uma autoridade que nenhum seminário ou faculdade pode te dar.
E aqui está uma das coisas mais lindas que Deus faz. Preste muita atenção. Em muitos casos, Ele vai te usar para trazer cura e libertação, exatamente na área em que você foi mais profundamente ferido. Você que foi traído de forma brutal, que aprendeu o que é a dor, de ter a confiança quebrada, Deus vai te encher de uma compaixão sobrenatural e te usará para ensinar outras pessoas sobre a beleza e o poder do perdão. Você falará não com a arrogância de quem nunca se feriu, mas com a autoridade de quem sangrou e foi curado pelo médico divino. Você que lutou nas garras de um vício, que conheceu a vergonha, a derrota e a sensação de ser um prisioneiro na própria mente, Deus vai te libertar de uma forma tão completa que você se tornará um libertador de cativos. A sua história de superação não será apenas para você. Será a chave que abrirá a cela de muitos outros que estão presos na mesma escuridão. Você que enfrentou a humilhação da escassez, que sabe o que é olhar para a geladeira vazia e não saber o que dar aos seus filhos, que chorou, escondido por causa das contas que não fechavam. Deus vai te honrar com uma provisão tão abundante que você se tornará um canal de generosidade, um rio de bênçãos para os necessitados ao seu redor. Você não esquecerá o que passou. Você usará a memória da sua dor para ter empatia e ajudar outros a se levantarem. Você que enfrentou a noite escura da depressão ou da ansiedade, que lutou contra os gigantes do medo e da desesperança na sua própria mente, Deus vai te dar uma paz que excede todo o entendimento e te usará para ser um farol de esperança para aqueles que estão perdidos na névoa. A sua história será a prova de que há luz no fim do túnel, de que a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque Deus faz isso. Porque a sua história de superação, o seu testemunho vivo, terá um poder que 1000 sermões teóricos jamais terão. Quando as pessoas que estão passando pela mesma luta que você passou olharem para a sua vida e virem o que Deus fez, a fé delas será acesa. A sua história dará a elas a permissão para ter esperança de novo. A sua vida dirá a elas em alto e bom som: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Sua dor não será em vão. Cada lágrima foi uma semente. Cada oração no escuro foi um investimento. Cada dia que você escolheu confiar, mesmo sem ver nada, estava construindo algo. Deus não vai simplesmente apagar os capítulos difíceis da sua história como se eles nunca tivessem acontecido. Isso seria um desperdício. Em vez disso, Ele vai fazer algo muito mais poderoso. Ele vai ressignificá-los. Ele vai pegar a história que a dor escreveu e vai colocá-la em um outdoor na estrada principal da sua vida para que todos que passarem vejam. E quando as pessoas perguntarem como você sobreviveu àquilo, como você ainda está de pé, como você consegue sorrir depois de tudo, você não vai apontar para sua própria força ou para a de sua resiliência. Você vai apontar para o céu e dizer com uma convicção inabalável: olhe o que o Senhor fez. Não foi a minha força, não foi a minha sabedoria. Foi a graça, o poder e a fidelidade de um Deus que pega a nossa bagunça e a transforma em uma mensagem. Só pode ser Deus. Se você está pronto para ver a sua dor se transformar no seu testemunho, se você está cansado de ser definido pela sua ferida e está pronto para ser conhecido
pelo Deus que te curou, eu quero que você comente amém agora mesmo. Não um amém religioso, mas um amém que declara guerra à vitimização. Um amém que diz: chega de chorar pelo que passou. Está na hora de me preparar para o que Deus vai fazer através de mim. Curta este vídeo, se inscreva e prepare o seu coração, porque a sua história, a história que a dor escreveu, está prestes a inspirar e a libertar nações. Agora chegamos a uma pergunta crucial. Uma pergunta que talvez esteja queimando no seu coração agora mesmo. Se você já se perguntou por que o processo de Deus dói tanto, eu quero que você seja honesto e comente aqui embaixo a palavra processo. Vamos reconhecer juntos que confiar no método de Deus nem sempre é fácil. E enquanto você comenta, se inscreva no canal, porque o que vou te revelar agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga as suas lutas. Muitos de nós fazemos essa pergunta sussurrando no silêncio do nosso quarto. Ok, Deus, eu entendi que o Senhor vai usar a minha dor. Mas precisava doer tanto, precisava demorar tanto tempo. Não havia um caminho mais fácil, um atalho, uma forma menos dolorosa de me levar ao meu destino. É uma pergunta justa, é uma pergunta humana. E apesar de a resposta, embora difícil de engolir, no meio da provação, é profundamente libertadora. Sim, precisava. Porque há coisas preciosas em nós que só o fogo pode revelar. Há impurezas em nós que só o fogo pode queimar. Há um caráter divino que só a pressão pode forjar. E há uma fé inabalável que só a prova de fogo pode solidificar. Veja bem, Deus não está interessado apenas em te dar uma bênção. Isso seria fácil demais para Ele. Ele estala os dedos e a bênção aparece. Não. O objetivo dele é muito mais profundo, muito mais eterno. Ele está interessado em te transformar na própria bênção. Ele não quer apenas te dar um testemunho. Ele quer que a sua vida inteira se torne o testemunho. E para isso, o processo é inevitável. A Bíblia usa uma das metáforas mais poderosas para descrever esse processo. Ela diz que nós somos como o ouro e Deus é o ourives. Pense nisso. O ouro, em seu estado bruto, extraído da terra, está misturado com todo tipo de impureza, terra-rocha, outros minerais. Ele tem potencial, mas seu verdadeiro valor está escondido. Para que o ouro atinja seu maior grau de pureza, para que ele brilhe com todo o seu esplendor e atinja seu valor máximo, ele precisa passar pelo fogo. Não por um calorzinho, mas pelo fogo mais quente no crisol do ourives. O ourives coloca o ouro no fogo e o calor intenso começa a fazer algo incrível. As impurezas, a escória, tudo aquilo que não é ouro, começa a subir para a superfície. E o ourives, com seu olhar atento e mão firme, remove cuidadosamente cada pedacinho de escória. Ele repete o processo. Mais fogo, mais calor, mais impurezas vêm à tona, e ele as remove, de novo e de novo. E como o ourives sabe que o ouro está puro, a tradição diz que ele sabe que o processo terminou quando ele consegue ver o seu próprio reflexo claramente na superfície do ouro derretido. Meu amigo, minha amiga, o que você está passando agora, essa provação, essa dor, essa pressão, que parece que vai te consumir, é o fogo purificador de Deus. Ele não te colocou no fogo para te destruir. Um ourives nunca destrói o ouro.
ele o refina. Deus te colocou no fogo porque ele viu em você um potencial de ouro puro, escondido sob camadas de coisas que precisam ser removidas. O que é essa escória pode ser o nosso orgulho, aquela voz interior que diz: eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém. O fogo da dificuldade vem e nos coloca de joelhos, nos forçando a admitir: Deus, sem ti, eu não sou nada. A escória pode ser a nossa autossuficiência, nossa confiança em nosso próprio talento, em nosso dinheiro, em nossas conexões. E o fogo vem e queima todas essas muletas, nos ensinando a confiar unicamente na provisão e na graça dele. A escória pode ser a nossa dependência da aprovação das pessoas, nossa necessidade de ser amado e aceito por todos. E o fogo da rejeição e da traição vem e nos liberta dessa prisão, nos ensinando que a única aprovação que realmente importa é a do nosso Pai Celestial. A escória pode ser um pecado escondido, um rancor, uma amargura que estamos alimentando. E o fogo vem não para nos punir, mas para expor essa infecção e nos levar ao arrependimento e à cura. Deus está usando a sua dor para remover tudo o que não se parece com Ele. Ele está te purificando. E o objetivo final dele é olhar para a sua vida, para o seu caráter, para as suas reações em meio à tempestade e ver o reflexo claro do seu Filho Jesus. A Bíblia também usa outra imagem, a do oleiro e do vaso. O profeta Jeremias foi instruído por Deus a ir à casa do oleiro. E lá, ele viu o oleiro trabalhando com um pedaço de barro na roda. Mas o vaso que ele estava fazendo se estragou em suas mãos. O que o oleiro fez? Ele jogou o barro fora, ele desistiu. Não. A Bíblia diz que ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Talvez você se sinta como aquele vaso que se estragou. Talvez a vida, o pecado ou as feridas te quebraram. Você olha para si mesmo e vê apenas cacos, um projeto fracassado, algo que não tem mais conserto. Você sente que a sua quebra foi um acidente, uma tragédia, o fim da linha. Mas o que você não percebeu é que a sua quebra não foi um acidente. Foi um ato intencional do oleiro divino. Ele permitiu a quebra porque ele viu um potencial em você que só poderia ser liberado através do processo de ser completamente refeito. Ele olhou para o vaso que você era e disse: eu posso fazer algo ainda melhor com isso. Ele te quebrou para te refazer. Ele te esmagou para te moldar. Ele te humilhou para te exaltar. A dor da quebra é real, mas o propósito por trás dela é a glória. Ele está te transformando de um vaso comum em um vaso de honra. Um vaso que não apenas contém a sua presença, mas que transborda a sua glória para todos ao redor. Então, qual deve ser a nossa resposta a esse processo doloroso? Resistir, reclamar, amaldiçoar o fogo, tentar pular fora da roda do oleiro. Essa é a nossa inclinação natural. Mas o caminho da vitória é o oposto. É o caminho da rendição. É parar de lutar e se entregar nas mãos do artesão. É olhar para o fogo e dizer, com lágrimas nos olhos, mas com fé no coração: Senhor, queima o que precisa ser queimado em mim. Eu confio no teu processo
Eu sei que o Senhor não vai me deixar queimar além do necessário. É sentir a pressão das mãos do oleiro e sussurrar: quebra o que precisa ser quebrado. Molda-me segundo a tua vontade, não a minha. Eu quero ser o vaso que o Senhor sonhou que eu seria. Quando você adota essa postura de rendição, o processo não se torna menos doloroso, mas ele ganha um propósito claro. A dor deixa de ser um castigo e se torna uma ferramenta de transformação. A pressão deixa de ser um peso que te esmaga e se torna o abraço do oleiro que te molda. Eu te garanto em nome de Jesus, o que vai sair desse fogo não são as cinzas da sua derrota. O que vai sair desse fogo é um ouro puro brilhante que reflete a imagem de Cristo. O que vai sair das mãos do oleiro não são os cacos da sua vida passada, mas um vaso novo mais forte, mais belo, pronto para ser cheio, até transbordar do melhor vinho do Espírito Santo. A história que a dor escreveu em sua vida, por mais brutal que tenha sido, está forjando em você um caráter que nem as portas do inferno poderão abalar. Um caráter que não é feito de opiniões, mas de convicções. Uma fé que não é feita de emoções, mas de experiência com o Deus vivo. E esse caráter, essa fé, é o verdadeiro tesouro que você levará para a eternidade. Estamos chegando ao coração de tudo isso. E aqui, eu preciso da sua total atenção. Se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, eu quero que você faça algo muito simples, mas poderoso. Eu quero que você compartilhe este vídeo, agora mesmo, com a primeira pessoa que o Espírito Santo colocar no seu coração. Não hesite. A sua obediência pode ser a resposta da oração de alguém. E comente aqui, para a tua glória, Senhor. Vamos juntos declarar o propósito final da nossa dor. E aqui chegamos ao clímax da nossa história, a resposta final para a pergunta: por quê? Por que a traição? Por que a perda? Por que o fogo? Por que a quebra? Qual é o propósito final de todo esse sofrimento? A resposta é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que pode redefinir toda a sua existência. O propósito de tudo isso é para que a glória de Deus seja revelada. Vamos desempacotar isso. O que significa a glória de Deus? Não é algo místico ou complicado. A glória de Deus é a manifestação visível do seu caráter, do seu poder, da sua bondade, da sua grandeza. É quando os céus tocam a terra e as pessoas olham para uma situação e são forçadas a admitir: isso não é natural, isso não é humano, isso só pode ser Deus. E aqui está o paradoxo do reino, o segredo que o mundo nunca entenderá. O poder de Deus não se manifesta na nossa força, mas na nossa fraqueza. A luz de Deus não brilha com mais intensidade no palco do nosso sucesso, mas em meio aos escombros da nossa quebradeira. Pense comigo. Quando você está forte, quando você está saudável, quando suas finanças estão em ordem, quando sua família está perfeita, quando você conquista seus objetivos com seu próprio talento e esforço, as pessoas olham para você e dizem: o quê? Elas dizem: uau, que pessoa incrível, que cara esforçado, que mulher determinada, parabéns pelo seu sucesso. E a glória, a atenção, o crédito vão todos para quem? Para você.
e não há nada de errado em ser forte ou bem-sucedido. Mas o maior palco para a glória de Deus é construído com materiais diferentes. Agora, imagine o outro cenário. Imagine que você está passando pelo vale da sombra da morte. Imagine que você recebeu um diagnóstico que faria a maioria das pessoas desistir. Imagine que você foi traído da forma mais dolorosa possível. Imagine que você perdeu tudo o que construiu. O mundo espera que você desmorone. O mundo espera que você se torne amargo, revoltado, deprimido. É a reação natural. É o esperado. Mas então, algo acontece. Em meio à sua dor, as pessoas veem você adorando. Em meio à sua perda, elas te ouvem agradecendo. Em meio à traição, elas te veem liberando perdão. Em meio à incerteza, elas veem uma paz no seu rosto que não faz sentido. E então, elas veem Deus começando a te levantar. Elas veem a cura onde não havia esperança. Elas veem a restituição onde só havia perda. Elas veem a sua alegria sendo restaurada, não uma alegria superficial, mas uma alegria profunda, que brota de um lugar que as circunstâncias não podem tocar. Quando as pessoas testemunham isso, para quem elas olham, elas não olham mais para você e dizem: que pessoa forte. Não, elas olham através de você. A sua vida se torna uma janela. E através dessa janela, elas veem algo muito maior. Elas veem o poder, a graça e a fidelidade de um Deus invisível se tornando visível na sua fraqueza. E elas são forçadas a confessar: isso não é a força dele. Isso não é o otimismo dela. Isso tem que ser Deus, a forma como ele perdoou, a forma como ela se levantou. Isso só pode ser Deus. Você está entendendo? A sua fraqueza é o palco perfeito para a performance do poder de Deus. A história da sua dor, aquela que você tanto odiou, aquela que você tanto quis apagar, se tornará a sua maior e mais irrefutável evidência da bondade e da força do seu Deus. Você, na sua fragilidade, se tornará um monumento vivo, uma estátua ambulante do poder de ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele tinha algo que ele chamava de espinho na carne. Algo que o afligia, que o fazia se sentir fraco. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. E qual foi a resposta de Deus? Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus não disse: vou te fazer forte para que você me glorifique. Ele disse: eu vou te manter dependente de mim, para que quando as pessoas virem o que eu faço através de você, ninguém tenha dúvida de que sou eu quem está agindo. A partir daquele dia, Paulo mudou sua perspectiva. Ele começou a se gloriar, a se alegrar não em suas forças, mas em suas fraquezas, em suas perseguições, em suas dificuldades. Por quê? Porque ele entendeu que cada uma delas era uma oportunidade para o poder de Cristo habitar nele. A sua dor não é um sinal de que Deus te abandonou. É um convite para que o poder dele habite em você de uma forma que você nunca experimentou antes. As pessoas não vão mais te conhecer pela sua ferida. Elas vão te conhecer pelo Deus que te curou. Elas não vão te conhecer pela sua queda. Elas vão te conhecer pelo Deus que te levantou de uma forma sobrenatural. Elas não vão te conhecer pelo seu passado de vergonha. Elas vão te conhecer
pelo Deus que te vestiu com vestes de honra. A história que a dor escreveu em sua vida, meu irmão, minha irmã, nunca foi para te diminuir. Nunca foi para te envergonhar. O propósito final de Deus sempre foi te esvaziar de si mesmo, do seu orgulho, da sua autoconfiança, da sua força humana, para que Ele pudesse te encher dele. E quando você está cheio de Deus, não há limite para o que Ele pode fazer através da sua vida. A sua história se torna perigosa para o inferno. Porque quando você fala, não é mais a sua opinião, é a sabedoria de Deus. Quando você age, não é mais a sua força, é o poder de Deus. A sua vida se torna uma ameaça para o reino das trevas, porque você é a prova viva de que a cruz funciona, de que a ressurreição é real e de que não há dor, não há trauma, não há pecado, que a graça de Deus não possa redimir e transformar. A glória de Deus brilhará através das rachaduras do seu vaso quebrado. E essa luz alcançará um mundo que está faminto e sedento por algo real. Um mundo cansado de performances, de fachadas, de gente que finge ser perfeita. Eles estão procurando por pessoas autênticas que não têm medo de mostrar suas cicatrizes, porque sabem que cada cicatriz conta uma história da fidelidade de Deus. Você será essa pessoa. A sua história de dor é a sua qualificação para alcançar os quebrantados. Não a despreze. Abrace-a como o seu mais sagrado chamado, porque é para a glória dele. Sempre foi e sempre será. E agora, chegamos ao momento mais importante de toda a nossa conversa, o ponto de decisão. Porque de nada adianta ouvir tudo isso, entender a soberania de Deus, a história de José, o processo do ourives, se não aplicarmos isso de forma prática e transformadora na nossa vida. Então, este é o meu último pedido a você. Se você está pronto para parar de lutar e começar a confiar, se você está pronto para entregar sua história nas mãos do autor, eu quero que você comente aqui, com todo o seu coração, a frase "Eu entrego a caneta". Deixe essa ser a sua oração de rendição hoje. Talvez ao longo desta mensagem, você tenha se visto em cada palavra. Talvez hoje você tenha chegado até aqui, se sentindo exatamente como descrevemos no início, um estranho na sua própria história, carregando um livro pesado com páginas que você odeia, capítulos que você gostaria de arrancar. E talvez até este momento você ainda se sentisse assim, um erro, um rascunho amassado, uma história sem valor, destinada a ficar na prateleira dos fracassos. Por muito tempo, talvez anos, você tentou ser o seu próprio editor. Você pegou uma borracha e tentou apagar o passado, mas as marcas continuaram lá. Você tentou reescrever os capítulos com a tinta da sua própria força de vontade, do seu esforço, das suas estratégias. Você disse a si mesmo: "Eu vou superar isso sozinho. Eu vou provar para eles que eu sou forte. Eu não preciso de ninguém." Você tentou cobrir as manchas de dor com a tinta brilhante da performance, do sucesso da aparência de que tudo está bem. Mas à noite, quando as luzes se apagam e as máscaras caem, a dor ainda está lá. A história que te feriu continua ecoando no silêncio do seu quarto, te lembrando da sua quebra, da sua perda, da sua vergonha. E você está cansado, exausto, cansado de lutar uma batalha que você sabe que não pode vencer sozinho. Cansado de carregar um peso
que não foi feito para os seus ombros. Hoje, neste exato momento, o autor da vida, o mestre escritor, aquele que te formou no ventre da sua mãe e que escreveu cada um dos seus dias antes mesmo que um deles existisse, se aproxima de você. Ele não vem com acusação. Ele não vem com julgamento. Ele vem com um convite gentil e poderoso. Ele não está pedindo para você entender a sua dor. Ele sabe que há coisas que deste lado da eternidade talvez nunca façam sentido completo. Ele não está pedindo para você fingir que não dói, para colocar um sorriso falso no rosto e ignorar a ferida que ainda sangra. Ele conhece a sua dor intimamente. Ele a sentiu na cruz. Ele está simplesmente te pedindo para fazer uma coisa. A única coisa que pode mudar tudo. Ele está te pedindo para entregar a caneta a ele. É isso. O convite é para render-se. É para parar de tentar controlar a narrativa. É para entregar o seu porquê. Entregar aquela pergunta que te atormenta e que não tem resposta. É para entregar a mágoa, aquele sentimento pesado que você carrega contra aqueles que te feriram. É para entregar a amargura, aquele veneno que está matando a sua alma lentamente. É para entregar a decepção com a vida, com as pessoas e talvez até a decepção com Deus. É para chegar diante dele em espírito como uma criança que não sabe o caminho de volta para casa e colocar tudo no altar, sem filtros, sem máscaras, com toda a sua dor, toda a sua confusão, toda a sua raiva. E dizer a ele com a voz embargada, mas com um coração sincero: Senhor, aqui está a minha história, a história que a dor escreveu. Está bagunçada, está rasgada, está manchada. Eu não sei o que fazer com ela. Eu tentei consertar, mas só piorei. Eu tentei entender, mas só me confundi mais. Então hoje eu paro de lutar. Eu entrego a caneta de volta para ti. Eu entrego o controle. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu escolho confiar que o Senhor pode pegar esta bagunça e transformá-la em uma mensagem de esperança. Eu confio que o Senhor pode pegar estas cinzas e criar beleza. Eu entrego a minha história, o meu passado, o meu presente e o meu futuro em tuas santas mãos. Escreva o próximo capítulo, escreva o final. Não a minha vontade, mas a tua seja feita na minha vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, quando você faz essa oração de rendição, não com os lábios, mas com a alma, algo sobrenatural e imediato acontece no reino espiritual. Os céus se abrem sobre a sua vida. O Espírito Santo, que estava esperando por esse momento de entrega, começa a se mover em seu favor, de uma forma que você nunca viu antes. Ele começa a conectar os pontos que não faziam sentido no seu passado. Ele começa a te mostrar como aquela porta fechada foi, na verdade, uma proteção. Como aquela perda foi o que te levou para mais perto dele. Ele começa a curar as feridas que você achava que seriam eternas, não apenas cobrindo-as, mas limpando-as de dentro para fora, transformando-as em cicatrizes de honra. E então, ele começa a escrever. Com a sua tinta de graça e redenção, ele começa a escrever um novo capítulo. Um capítulo de restauração. Um capítulo de restituição. Um capítulo de propósito renovado. Um capítulo onde a alegria não é mais uma memória distante, mas uma força presente. Um capítulo onde a paz não é a ausência de problemas,
mas a presença constante do Príncipe da Paz no seu barco, mesmo em meio à tempestade. Ele começa a escrever um final para a sua história que é infinitamente maior, mais belo e mais glorioso do que qualquer coisa que você, com a sua mente limitada, poderia ter sonhado ou imaginado. Um final que não apenas te abençoa, mas que, através de você, abençoa sua família, sua comunidade e as próximas gerações. Eu quero que você saia daqui hoje com esta certeza gravada a fogo no seu espírito. A história que a dor escreveu em sua vida não é o fim, não é o seu destino. Foi apenas a preparação necessária, o treinamento intensivo, o cenário sendo montado para a glória que está por vir. Confie no autor. Ele sabe o que está fazendo. Ele nunca cometeu um erro e não vai começar agora com você. O melhor, o mais emocionante, o mais vitorioso capítulo da sua vida ainda está para ser escrito. E começa hoje, no momento em que você entrega a caneta a ele. Se esta mensagem te abençoou, não aguarde para você. Seja um canal da graça de Deus e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas. E se você ainda não faz parte desta família, se inscreva no canal e ative o sino, porque temos muito mais para caminhar juntos. Que o Deus que pega a dor e a transforma em glória, que pega a tragédia e a transforma em triunfo, comece a reescrever a sua história a partir deste exato momento. Que a paz dele inunde o seu coração e que a esperança seja a sua nova realidade. Fique com Deus.